Valsartana, para que serve? Muita gente utiliza a valsartana, é uma medicação também conhecida como Diovan, que é um nome comercial, uma marca, e hoje eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre ela e como ela pode ser útil na sua vida e te ajudar a ter mais longevidade. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Você já deve ter me ouvido falar aqui nos meus vídeos que as pessoas que têm obesidade têm uma relação direta com a pressão alta. E eu também já falei muitas vezes que o acúmulo de gordura visceral, que é aquela barriguinha alta, a barriga do chope ou a barriga da menopausa, promove a produção de uma substância chamada angiotensina 2. E essa substância é responsável pelo aumento da pressão, pela pressão alta. E que se você emagrecer, você vai queimar essa gordura visceral e vai reduzir essa produção da angiotensina 2 de maneira que você pode até se curar, dependendo do caso, da hipertensão arterial, da pressão alta. Enquanto isso não acontece, o emagrecimento leva um pouco de tempo, é fundamental você controlar sua pressão. Por isso, você precisa utilizar medicações para impedir que sua pressão permaneça elevada. E a valsartana é uma medicação utilizada no controle da pressão arterial. Como você deve ter percebido pelo nome, ela é uma evolução da losartana, que também é uma medicação para pressão, sendo mais antiga, sendo que ela tem alguns benefícios que eu vou te contar agora. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem pressão alta, saiba que existe uma relação direta entre a hipertensão, que é a pressão alta, e o sobrepeso ou a obesidade. Se você está acima do peso, ou se você tem aquela barriguinha do chope ou da menopausa, mesmo tendo os braços ou as pernas finas, sendo magro ou magra no rosto, você precisa queimar gordura e você só consegue queimar gordura executando a técnica do emagrecimento. Você precisa emagrecer, que é o caminho mais eficaz, não farmacológico, ou seja, não medicamentoso, para você controlar a sua pressão arterial. Inclusive, muitos pacientes deixam de ser hipertensos quando emagrecem, então é uma grande oportunidade para você ter uma saúde melhor e reduzir a quantidade de medicações que você utiliza ou até deixar de precisar utilizar. Então, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E para te ajudar com esse processo, eu gravei uma aula especial que você pode assistir através do link aqui na descrição desse vídeo. É uma aula sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Ou, se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento, e eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A valsartana é o que se chama de bloqueador do receptor da angiotensina. A angiotensina, aquela mesma produzida lá pela barriguinha do chope. E dessa forma, bloqueando o receptor, ela faz com que a angiotensina não consiga realizar o seu papel e não consiga fazer com que a pressão arterial suba. Existe um sistema no corpo, uma rota metabólica, que se chama sistema renina-angiotensina-aldosterona. É um pouco difícil de explicar em um vídeo, mas para você saber que quando nós inibimos o funcionamento da angiotensina 2, ou por inibição da produção da angiotensina, ou por inibição do seu receptor, impedindo que ela realize sua ação, nós promoveremos a redução da pressão arterial do paciente. E as duas principais classes de medicação que nós utilizamos para pressão alta são justamente o bloqueador do receptor de angiotensina, que a gente chama na medicina de BRA, a sigla, e também o inibidor da enzima conversora de angiotensina, que nós chamamos de IECA. Entretanto, não se pode utilizar essas medicações em conjunto. Ou você utiliza uma classe, ou você utiliza a outra classe. Normalmente, nós optamos por utilizar as medicações da classe BRA, do bloqueador receptor de angiotensina,
que justamente é a classe a qual pertence a valsartana, porque é um tipo de medicação mais bem tolerada pelos pacientes. Ou seja, os efeitos colaterais são pequenos, são efeitos colaterais normalmente bem tolerados. E aí nessa classe nós temos algumas medicações que nós podemos utilizar. Uma delas é a losartana, que é uma medicação mais antiga, e a outra é a valsartana, que é uma medicação mais nova. Existe ainda a olmesartana, a candesartana. Então, na verdade, é uma classe de medicações irmãs. A grande vantagem da valsartana em relação à losartana é que a valsartana pode ser tomada uma vez por dia. Ela tem um tempo de meia-vida de 24 horas, significa que ela passa 24 horas funcionando sem problemas. Isso pode ser bem interessante, principalmente para os pacientes que só utilizam uma medicação, ou seja, ele não tem outras comorbidades, ele só tem a hipertensão, e aí ele precisa utilizar a medicação para pressão, mas se ele utilizar a losartana, vai ter que tomar de 12 em 12 horas. Vai ter que tomar pela manhã e à noite. Então serão 2 momentos que ele vai parar as atividades dele para ir lá tomar o comprimido. Se ele utiliza a valsartana, então basta tomar uma vez por dia, ou pela manhã ou à noite, que vai ter o benefício de controlar a sua pressão. E olha, pessoal, é importante que se saiba que a hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para doenças cardio- e cerebrovasculares. Se você tem a pressão alta, você tem que controlar. Se você não controlar sua pressão alta, você pode ter um infarto ou um AVC. Aí você deve estar pensando, não tem problema não, se eu tiver um infarto eu vou morrer, tô nem aí. Não ligo para isso não. Se eu tiver um AVC também, não ligo para isso não, vou morrer, tô nem aí. Entretanto, você pode ter agressão microvascular do seu coração ou do seu cérebro, além do infarto ou do AVC. Pode acontecer de você não morrer e ficar com o coração fraco, com insuficiência cardíaca. Aí você vai passar anos sofrendo até morrer. Ou você pode ter doença microvascular no cérebro e aí desenvolver demência e você perder sua lucidez e passar anos dependendo de outras pessoas até morrer. Então é um futuro ruim, é uma péssima decisão escolher não controlar sua pressão. Controle. Se sua pressão está dando acima de 13 por 8,5, você vai precisar de medicação. Mas doutor, foi uma vezinha só que deu um dia e outra vez que deu outra. Você ficou medindo sua pressão de hora em hora para ter certeza que estava normal? Não ficou. Normalmente a gente não mede a pressão, ela não dói, ela não incomoda, não acontece nada. Ela simplesmente está lá destruindo o seu futuro, se ela estiver alta. E você só vai saber se sua pressão está alta se você medir. Então, se você medir sua pressão 2 vezes e ela está alta, você precisa procurar um médico. Você vai precisar tomar remédio para pressão. Se você quiser se livrar do remédio para pressão, aí você vai ter que diminuir o sal, você vai ter que emagrecer e queimar sua barriguinha do chope ou da menopausa. Você vai ter que enfrentar o problema. Se você já tem a hipertensão há muitos anos, pode ser que você não consiga mais se livrar dos remédios. Mas se você emagrecer e cuidar da sua alimentação, talvez você reduza bastante o número de remédios que você precisa usar. É comum os pacientes precisarem de 2 ou 3 medicações para controlar a pressão alta, a hipertensão arterial. Quando precisa de 4 ou 5 medicações, a gente chama isso de resistente ou refratário. Isso é um detalhe técnico. Mas é importante você saber que se você usa 2 remédios para pressão, é comum que muitas pessoas usem. Se você emagrecer e cuidar da sua alimentação, pode ser que você passe a precisar só de uma ou até se livre e fique curado. Eu já vi muitos pacientes emagrecerem e não precisarem mais do remédio da pressão arterial. Se você é homem e não se importa de ter demência, não se importa de ter insuficiência cardíaca, saiba que a hipertensão arterial também é um fator de risco para a disfunção erétil. Então você tem que cuidar, porque talvez a disfunção erétil te interesse. Então cuide da sua pressão. Conselho bom de quem te quer bem. Cuide da sua pressão porque é importante, tá bom?
Se você tem pressão alta, melhore seu estilo de vida, emagreça, cuide da alimentação e tome seus remédios. Só pode deixar de tomar os remédios se a pressão normalizar. Se a pressão não normalizar, você vai ficar tomando seus remédios. Você não pode ficar suspendendo o remédio para ver se a pressão normaliza. Se por acaso você for emagrecendo e a sua pressão for normalizando, você vai sentir uma tontura chamada de tontura ortostática. Você está sentado, quando levanta, vem aquela vista escurecendo. Aí você mede sua pressão, vai estar lá 9/6 ou 9/5, aí sim sua pressão está baixando. Você não pode ficar suspendendo. Você tem que usar o remédio todos os dias, mesmo que a pressão esteja controlada, ela está controlada porque você está tomando o remédio. Se você ficar suspendendo, futuro difícil espera por você. Então não suspenda, tá bom? Lembrando que jamais você deve utilizar remédio para pressão sem orientação de um médico. Procure um médico. E lembre, vou falar de novo, acho que é a quarta vez que eu falo aqui nesse vídeo. Se você está acima do peso, você precisa emagrecer até queimar a barriguinha do chope, até sua barriga alta ir embora completamente. É assim que vai te ajudar bastante no controle da sua pressão alta. Então, se você está acima do peso, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.